Olá, eu sou a missionária cristã Vitória Silva Paiva e você está no canal Estudando a Palavra, o seu canal de estudos bíblicos aqui no YouTube. Estudos bíblicos, reflexões, onde nós manuseamos a Bíblia e com ela aprendemos sobre alguns temas interessantes que estudamos à luz das Escrituras, à luz da Palavra de Deus. O tema de hoje é um tema bem reflexivo: evangelismo. Uma urgência necessária. Evangelizar, uma missão tão linda, tão sublime que o Senhor nos confiou. Vamos só refletir um pouquinho sobre esta missão tão bonita que Deus nos deu. E nesta tarde nós vamos usar a Bíblia King James 1611, vai ser a nossa versão de Bíblia nesta tarde, estreando este presente maravilhoso com vocês aqui do Estudando a Palavra. E gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, no versículo 26. Atos 17 e 26. Por que nós vamos começar por Atos, um livro que nos fala da missão dos discípulos, de como começou a igreja, de como começou o movimento de evangelismo que conhecemos hoje em dia. Então, aqui em Atos 17, 26, vou ler com vocês, está explicado para nós. E de um só sangue fez todas as nações dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos antes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, muitas vezes nós pensamos que apenas as pessoas que têm o nome de missionários, de evangelistas, ou seja, o título eclesiástico, é que devem sair em missões, é que devem evangelizar. E muitas vezes também nós pensamos que missões é apenas sair para outras terras. Ah, não, fulano é um missionário porque está na África, está na China, está em algum outro país. Evangelizando, pregando a palavra. Você pode ser um missionário, uma missionária, ou seja, alguém comissionado para levar o evangelho de Cristo aonde você está, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. E isso, nesse versículo, nós percebemos esta verdade quando diz que Deus criou os povos a partir de um só homem, a partir de um só sangue, do casal de Adão e Eva, e determinou os tempos estabelecidos. Então, o nosso tempo é agora. Nós devemos falar agora para a nossa geração, para os nossos contemporâneos. E também os lugares exatos em que nós devemos habitar. Então, se nós estamos aqui, seja onde você está, onde eu estou, é porque é aqui que nós temos algo para fazer para Deus. Amém? Sejamos fiéis no pouco. Se você tem projetos de vida missionárias, até de sair do país, glória a Deus. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, diz a palavra. Mas comece aqui a ser um missionário usado aqui no seu lugar. E você, com certeza, será levantado para algo melhor, mais ousado, se essa é a sua ambição. Ambição no bom sentido, né? Ambição no sentido de projeto de vida. Se esse é o seu projeto de vida, melhor dizendo. Então, aqui em Atos nós já vemos isso, que o lugar onde estamos, onde nascemos, onde permanecemos é algo que foi determinado por Deus. Amém? Então, se alegre onde você está e aí faça a obra. E quero convidar vocês também para abrir comigo em Marcos, capítulo 16. Vamos voltar aqui um pouquinho. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Versículo 15, que nos diz nessa tarde: E ele, Jesus, disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Olha aí a nossa missão: ide por todo o mundo. Então, o mundo também é a cidade onde eu moro, é a rua onde eu moro, é o meu bairro, é o meu estado, é o meu país. Eu devo ir por aí, começando de algum lugar. Então, devo começar de onde eu estou. Quem crer e for batizado será salvo, versículo 16. Mas quem não crer será condenado. Olha que triste realidade. E eu lhe pergunto nesta tarde: você quer ir para o céu sozinho? Você quer ir para o céu sozinha?
Ou você quer levar com você familiares, amigos, conhecidos, pessoas que lhes são caras? Amém? Então, que tal começar a trabalhar por essas vidas em oração e em pregação da palavra de Deus? Ah, mas eu não sei como pregar, eu não faço ideia. Por esses dias eu estava assistindo uma reflexão bíblica, aliás, era uma pregação mesmo, de um pastor que me chamou bem a atenção algo que ele falou. Ele disse, eu até memorizei o nome desse pastor, Paulo Júnior, da igreja presbiteriana, acho que de São Paulo, essa igreja. E ele falou o seguinte, que nosso grande objetivo de vida, a razão para o qual nós somos criados, se resume em duas coisas: em conhecer a Deus e em fazê-lo conhecido. Então, primeiro eu busco a minha comunhão com Deus. Eu recebi as boas novas do Evangelho. Jesus bateu na porta do meu coração, eu abri e sou salva para a honra e glória de Jesus. Então, lá em Apocalipse 3:20, nós vemos, o versículo: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei e nele farei morada, ou nela. Então, eu e você que somos salvos, nós demos ouvido à pregação, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós demos ouvido a esta palavra maravilhosa. Nós recebemos de graça e fomos salvos pela graça, que é um favor imerecido de Deus. Então, de graça também devemos dar. Devemos transmitir essa palavra ao máximo de pessoas possíveis para que elas também sejam alcançadas. E você pode estar aí em dúvida, Como eu vou transmitir? Então, primeiro, conheça melhor a Deus. Tenha intimidade com a palavra. O objetivo desse canal é que você abra sua Bíblia, que você manuseie sua Bíblia, que você procure versículo, que você comece a ter intimidade, porque esta é a palavra de Deus revelada, é a voz de Deus para nós. Então, se nós começarmos a meditar na palavra, se nós tirarmos um tempo para a oração, se nós tirarmos um dia da semana, 2, quantos lhe forem possíveis, para o jejum, um barulhinho aqui, eu tive que dar uma pausa, para o jejum, que é algo que nos aproxima do Senhor, se nós começarmos a buscar, a conhecer mais profundamente a Deus, então nós estamos aí nos capacitando, e a partir do momento que nós começamos a conhecer mais a Deus, a buscar a presença do seu Espírito Santo, a pedir que se revele em nós por meio dos seus muitos dons maravilhosos, como o dom da palavra da sabedoria, como o dom da palavra do entendimento, então nós estamos nos capacitando para a segunda etapa da nossa missão sublime, daquilo para que Deus criou eu e você, que é conhecer a Deus, segundo o pastor Paulo Júnior, e fazê-lo conhecido. E aí nós vamos tornar Deus conhecido das pessoas. E como eu posso fazer isso? Uma boa dica é começar pelo plano da salvação. Esse plano da salvação, ele geralmente acompanha a maioria das Bíblias evangélicas que nós já tivemos acesso. Você encontra num apêndice, em alguma parte da Bíblia. Esse plano da salvação, ele traz 5 verdades que todos nós deveríamos saber. 5 verdades. A primeira dessas verdades, nós vamos para lá, Vamos aqui começar a ler. Vá abrindo comigo aí em Romanos. Estamos em Atos, Então vamos lá para Romanos. E vamos fazer aqui um rápido passeio para a Bíblia, tá? Romanos 5:8. As 5 verdades que você precisa saber para evangelizar as pessoas e também para que as pessoas saibam dessas verdades, tá? Amém? Romanos 5:8. Primeira grande verdade é que Deus te ama. Eu não vou começar pelo versículo áureo, João 3,16. Vou começar por Romanos 5:8, que nos diz assim. Romanos 5:8. Passemos a ler a palavra. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Por que eu comecei de Romanos e agora que eu vou para João 3,16? Porque eu gosto de confirmar a Bíblia pela Bíblia. Então, João 3,16, o Evangelho, tem aqui o texto áureo,
muito conhecido, podemos até citar de cor. Mas vamos ver aqui a versão King James, né, o que ela diz. João 3:16. Se você encontrou comigo, leia. Porque Deus amou tanto o mundo, que ele deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mesmo nós ainda pecadores, Deus entregou Jesus para mim e para você, para salvar a mim e a todo aquele que nele crê. Mas como crerão se não ouvirem? Por isso que eu e você temos essa sublime missão de levar a palavra. A segunda grande verdade é que todos nós somos pecadores. Aí volte lá para Romanos, onde eu deixei até o dedinho aqui marcando. Capítulo 3, Romanos 3, verso 23. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Capítulo 3, 23. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O pecado priva-nos da glória de Deus. Priva o homem do privilégio da glória do Senhor. Mas a terceira grande verdade que você precisa saber para evangelizar, para ganhar almas para Jesus e para ficar firme na tua salvação. Gente, tá passando barulho aí, mas eu creio que vocês estão me ouvindo, né? É que o pecado tem remédio. O pecado tem remédio. Romanos 6:23. Eu deixei aqui bem aberto em Romanos, porque é o livro que a gente mais vai usar nesse processo de evangelismo. Romanos 6:23. O pecado tem remédio, gente. Glória a Deus. O que está escrito? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E como é que a gente adquire essa vida eterna? Vamos voltar aqui em João, capítulo 1, versículo 12. João 1:12. Estou gostando dessa Bíblia porque ela é bem fininha, então dá para de repente achar os livros. Vamos lá, 1:12 nos diz: mas a todos quantos o receberam, a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Então, o remédio do pecado é acreditar em Jesus Cristo e na sua obra salvadora e recebê-lo como Senhor e Salvador. Recebendo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, o pecado tem remédio. E todos nós podemos ser salvos. Essa é a quarta verdade, grande verdade que você precisa saber. Todos nós podemos ser salvos. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 13. 10:13 está registrado na palavra. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você crê no seu coração e com a tua boca você confessa, você invoca, você passa a adorar a Deus com os teus lábios, com as tuas atitudes, com o teu corpo, e você é salvo em Cristo Jesus. Todos nós então podemos ser salvos. E a quinta e última grande verdade que você precisa saber para ganhar almas e para que as almas saibam dessas verdades. Tudo que eu estou falando aqui, você pode usar no seu projeto de evangelismo de almas, tá certo? É a segurança do cristão. Nós temos que ter segurança. Então, como eu tenho segurança que realmente estou salvo, que realmente estou salva missionária, como eu tenho essa segurança? Vamos lá em Romanos 10, capítulos 9 e 10. Versículos 9 e 10, perdão. Capítulo 10 de Romanos, versículos 9 e 10 está registrado na palavra de Deus. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a boca faz confissão para a salvação. O que eu acabei de explicar a vocês, aqui lendo só para registrar que está contido na palavra de Deus. E João 5:24, vejam que eu só usei 2 livros bíblicos já para facilitar a sua evangelização, quando você for aplicar esse plano da salvação para alguém que você quer evangelizar. João 5:24 vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Na verdade, eu vos digo
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Glória a Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, a sua segurança é essa. Se você crê, se você confessa, se você realmente decide dar este passo para Jesus de fazer o Senhor e Salvador de sua vida, você tem a salvação. E este presente maravilhoso, você não pode ficar com ele sozinho. Começa a distribuir o presente da salvação no teu bairro. Começa a distribuir o presente da salvação na tua rua. Começa a distribuir na tua casa, na tua família. Começa a pregar, começa a orar, começa a ouvir louvores, começa a dar bom testemunho de uma pessoa verdadeiramente transformada e salva em Cristo Jesus, porque a salvação é para todos. E eu e você, não é que nós possamos salvar ninguém, entenda, nós podemos distribuir este presente falando sobre ele. Se as pessoas vão pegar ou não este presente, aí é com elas e com Deus, porque a Bíblia diz que um é o que planta, um é o que rega, mas quem dá o crescimento é Jesus. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o seu Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo. Então, nosso papel é pregar, nosso papel é anunciar as boas novas, nosso papel é saquear o reino das trevas, é chegar como uma luz incandescente e deixar o reino das trevas, as claras, retirando de lá as almas perdidas. Então, distribua esse presente maravilhoso que você recebeu, falando da salvação, para que Jesus salve essas pessoas. Amém? Que Deus te abençoe e que você seja um grande homem, uma grande mulher, ganhadora de almas, para o reino bendito do Senhor Deus. Amém?